vou pescar o amor a Deus entre o povo meu. Vou pescar o amor a Deus entre o povo meu. Pescaria de gente, eu quero amar o anzol e o mar. Sou o barco que o Senhor quer comandar. Sei que posso lançar minha rede no mar. Eu vou fixar-me em Jesus, andar sobre as águas de Deus, de vou pescar o amor a Deus entre o povo meu. Eu vou pescar o amor a Deus entre o povo meu. Pescaria de gente, eu quero amar o anzol e o mar. As águas de Deus, de Deus. E ao final, quando a minha rede eu puxar, o Senhor irá julgar ao separar os frutos do mar. Sou o barco que o Senhor quer comandar. Sei que posso lançar minha rede no mar. Eu vou fixar-me em Jesus, andar sobre as águas de Deus, de Agora, nós vamos entrar naquela fase crítica, onde você realmente, praticamente, planejou o seu suicídio, e aí a gente entra de cheio nesse testemunho, porque tantas pessoas hoje que, infelizmente, por uma tristeza acentuada, por uma depressão, acabam com esse pensamento fixo, e muitos, não, infelizmente, não tiveram a graça, né, de ter essa intervenção de Deus. Muitos chegaram a vias de fatos, outros não conseguem sair desse estágio, desse momento difícil, alongam esse período muito tempo na vida, e a família toda sofre. Mas vamos contar como é que Deus fez, porque eu poderia contar, porque eu sei de cor e salteado essa história, graças a Deus, mas eu gostaria que você contasse. Como é que foi? Então, chegando nesse ponto de não querer tomar banho, de não sorrir, de não dormir, de sentir dores no corpo, um peso muito grande nas costas, passando mal, né,
dessas doenças todas que eu falei, eu me vi achando que eu era um peso, um fardo muito grande para a família, aonde que eu atrapalhava todo mundo e que a única solução, não tinha outra, meu pai já tinha falecido, ele não ia voltar, a única solução era eu morrer. E aí eu entrei de banheiro e comecei a pensar formas e formas que eu não assustaria tanto minha família. E numa delas eu tinha escutado, infelizmente existem as coisas boas e ruins, eu escutei, né, pelas vias de comunicação uma pessoa que tinha falecido, suicidado, tomando remédios. Eu falei, é esse. Eu vou tomar todos os medicamentos que eu tiver e, na hora que a minha família acordar, eu já estou morta. Então, não vai assustar, morri de morte natural. Já estavam todos dormindo? Fiquei imaginando assim, é hoje. E aí eu passei o dia inteiro planejando aquilo. Fiquei ansiosa para ele poder ir dormir, coloquei os meninos rapidinho para dormir na cama deles e desci. Só que sem ele ver, porque ele já estava dormindo. E eu tinha conhecido a Canção Nova no encontro. A gente participa na Renovação Carismática hoje, na Forania Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. E eu tinha ido a um grupo de oração, que é o grupo Nossa Senhora do Sagrado Coração também, e num evento que chama Celebrar, um evento que tem Nossa Forania, que é excelente, que quem estava lá é o Padre Roger e a Verinha, e falava que hoje era o tempo da misericórdia. Nesse dia, eles falavam muito de um programa, né, que tinha, que Deus falava muito. Eu falava, então, aquele dia que eu fui naquele evento lá, eles falaram que Deus intervém. Se for, né, para mim morrer, Deus não vai fazer nada. Se não for, ele vai intervir igual intervir na vida de todo mundo. E eu fiquei no meio do caminho, eu não sabia se eu queria morrer, ao mesmo tempo também assim, eu sou católica, eu não posso suicidar. Sabe aquela situação de indecisão? Só que aí, quando eu decidi mesmo, quando chegou no momento, eu falei, não, deixa isso para lá. Eu só vou assistir um programa que eles falaram lá da Canção Nova, que é um tal de Dunga. Aí eu vou assistir só um pouquinho para ver o que fala, aí os meninos já vão estar dormindo bem, o programa termina por volta de meia-noite, vai ser ótimo, né, esse horário. Comecei a assistir seu programa, não gostando de nada. E hoje está aqui. E hoje está aqui falando do programa. Para quem não gostava do programa, tá bom. Achando você irreverente, né, no jeito de falar, mas aquilo me prendeu. A irreverência me prendeu. Eu falei, vou assistir mais um pouquinho. Esse pouquinho, o rapaz falava sobre... ele era usuário de droga e como ele tinha transformado a vida dele através do pai. Então, a palavra-chave para mim foi pai. Né? Deus me usou aquela palavra para me ficar presa no programa. Aí deu um intervalo. Aí foi uma aflição, aquele intervalo, porque eu já estava com todos os medicamentos separados na mesa, peguei todos, tudo que eu tinha, que eu achava que dava, eu coloquei na mesa. Uma quantidade muito grande. Coloquei na mesa e aí eu queria ir lá, mas, ao mesmo tempo, eu tinha curiosidade de saber como que foi o desfecho da história do rapaz. Aí esperei o segundo bloco. Quando eu esperei o segundo bloco, mal o rapaz começou a falar, você fez igual hoje, né? Fez a apresentação dos produtos, voltou para dar continuidade ao testemunho do rapaz, quando você parou o programa no meio do caminho. Ele estava começando a falar, aí você falou assim, só um momento. Eu não tenho o hábito de fazer isso, mas Deus está tocando no meu coração aqui agora, que tem uma pessoa em casa que está querendo tirar a sua própria vida. E eu falo, é você mesmo. E apontou para uma câmera e falou assim, é você mesmo, minha irmã. E aí eu falei, quantas pessoas assistem, né, na TV? Aí você falou, é você mesmo. Você, mulher, mãe para você saber que é você é mãe de 2 filhos, você separou um monte de medicamento, joga isso fora. Vai lá agora e joga fora, porque Deus tem um plano de amor para você. Aí era impossível, né? Eu não senti que era eu, porque era muito eu ali, mãe de 2 filhos, separando os medicamentos. Só que ainda aquela situação assim, atenta com você para ver o que ia falar mais, e você pede, que o seu programa antes era de auditório, né? Você pede para a plateia rezar uma Ave Maria, pede os câmeras que foquem em você e outra no auditório. Rezando uma Ave Maria, porque, através daquela Ave Maria, Deus ia agir na vida dessa mulher e ela não ia suicidar. E, naquela Ave Maria, eu já me prostei em lágrimas, né, chorando muito, joguei tudo fora, fui para o lixo, joguei tudo rápido fora, só que também não contei para ninguém, que foi um dos grandes males que eu tive. Né? Deus me deu a graça, a bênção, mas eu não contar também me atrapalhou um pouco. Só que aí eu tive muita curiosidade de conhecer a Canção Nova. Com aquele processo, eu queria conhecer quem que era você, eu queria te ver, queria saber se era real, se não era para as outras pessoas. E vim em fevereiro. No Hoje até tomou um café comigo na minha casa, delícia. Antes de vir para cá. Com a esposa mais linda do mundo, que
que é a Neia, que eu amo de paixão. E um beijo também para você, viu, minha querida Neia, que você faz muita diferença na minha vida. E aí eu comecei o processo, né, de transformação. Então, eu confessei com o Padre Zé Augusto, encontro de carnaval, estava até contando para a Neia hoje, né, relembrando, que é tão bom, né, relembrar os fatos. E o Padre Zé Augusto, na minha confissão, a gente não conta confissão, mas nesse caso é necessário. Ele falava assim, que para mim reparar aquilo que eu tinha feito, primeiro eu tinha que me amar. E segundo, eu tinha que contar para o meu esposo. E terceiro, contar para você, porque você merecia saber, porque Deus tinha te usado e que eu não podia fugir disso. E aí eu quase não sei se você lembra, eu quase não consegui contar. Eu tenho a foto lá, abraçado com você, eu gaguejava, tremia, e contei. E aí, né, Deus foi fazendo a obra a partir disso. E você que está em casa agora, nesse momento, você deve estar imaginando, né? Mas que história doida. Né? A gente podia inventar tudo isso se a gente quisesse, né? Usar da criatividade, inventar uma história como essa e escrever um livro, um romance, fazer um filme, mas não é invenção, não. Aqui está um casal, e não apenas um casal, mas com os filhos, o Vinícius e a Carolina. Carolina que está cantando com o pai, né? Ou seja, uma família que foi tocada, resgatada por Deus, e hoje essa família, ela é uma família que é símbolo da batalha, da luta, da perseverança, de viver da providência, né? Acompanho o Dielson com a sua luta de empregado, desempregado, empregado, desempregado, e a Érica Dunga reza aí que agora está desempregado, e a gente está vivendo a providência, e a gente reza, com toda a comunidade ali, do Mundo Novo, ali em Belo Horizonte, que também ajuda muito, com o pessoal da Gospamília, com aqui o Luciano, da Mãe da Igreja. São pessoas bondosas, pessoas maravilhosas, que se juntam, que conhecem o testemunho dessa família. E quando eu recebi a ligação da Érica, dizendo, o meu marido vai gravar um CD, eu nem sabia que você cantava, e cantava tão bem, né? Uma voz muito timbrada, bonita mesmo. E eu nem sabia que você cantava. Eu falei, meu Deus, aí, olha, o senhor agiu tanto na família e agora está agindo através da família. Mas uma pergunta para o Dielson. Dielson, quando a Érica te contou esse fato, o que se passou em você? Como é que você recebeu essa notícia que você poderia ter perdido a sua esposa? Dunga, esse tempo, depressão, pré, pós, né, e durante e pós-depressão, tem hora que embola um pouco a minha cabeça. A Érica, às vezes, até me dá um puxãozinho de orelha, sabe? Mas tem um fato muito, muito sério, muito concreto para mim, de que nós íamos nos separar. Nós íamos nos separar. E eu tinha no meu coração que a Érica não me amava mais. E que eu não era homem suficiente para fazê-la feliz, o quanto ela merecia ser feliz. Já também entrando nessa depressão, sabe? E tomei a coragem de homem, chamei a Érica para conversar, né? Sentamos na mesa da cozinha e vamos nos separar. Estava jogando a toalha, desistindo mesmo. E aí ela chorando de um lado, imagina uma mulher deprimida, já tinha tido esse momento dessa intervenção de Deus e o bobão aqui atrapalhando o trabalho de Deus, né? E porque eu achava, eu imaginava, eu pensava, né? Eu. E sentamos na mesa, na cozinha, lá de casa. Então, nós vamos nos separar, porque eu acho que você não me ama mais, e você não é feliz, eu não consigo te fazer feliz. Mas aí vem o Espírito Santo. Aí vem a intervenção, vem a Ave Maria que foi rezada, vem as Eucaristias tomadas, veio o sacramento do matrimônio. Naquele momento, Deus me recordou o dia em que nós firmamos o compromisso. E naquele dia, naquele momento, Deus me fez fazer uma pergunta para ela. Eu virei para ela e falei, Érica, você ainda me ama? Ela chorando, eu te amo muito. Aí ela falou, mas você me ama? Porque ela estava pensando a mesma coisa que eu não amava, que ela não era capaz de me fazer feliz. Quantos casais hoje, mesmo não estando vivendo a situação, podem estar pensando a mesma coisa um do outro. Às vezes não conhece tanto aquilo que o outro está passando e começa a fantasiar,
a elucubrar. É o que mais acontece. Será que ele ainda me ama? Será que ela me ama? E aquela desconfiança vai afastando. Oh, tem cozinha na sua casa, meu filho. Senta lá, Na pô, mesinha. bate uma mesinha lá, chama para conversar, faz um cafezinho, entendeu? Vamos, ó, o que está acontecendo? Nós não éramos assim. Às vezes falta essa sentada e cozinha é um bom lugar para isso. Ótimo. É ótimo. Porque não é sofá que você escorrega e começa a dormir, não tem televisão para Distrai. para distrair. Senta numa mesa lá na cozinha. Se você está em crise agora, olha, do jeito que eu falei para a Érica aquele dia, que eu não sabia por que eu estava falando aquilo, eu estou falando agora para você. Se você está em crise, lembre-se que crise, o significado da palavra crise é peneira. Peneira, tá bom? Então, quando se peneira, o que é ruim vai embora, o que é bom fica, ou vice-versa. Então, essa crise que você está vivendo no seu casamento é a oportunidade para você mandar embora tudo que é ruim. Aquela palavra mal colocada, maldita, né? Mal falada, aquela cena que não te sai da cabeça, aquela, sei lá, aquela violência do início do casamento, aquela relação sexual que foi um trauma na tua vida, sei lá, ou então um erro, um adultério mesmo. Senta na mesa da cozinha, faz um cafezinho, só vocês dois, conversa. Crise também é a oportunidade de colocar tudo em ordem, né? Foi isso que aconteceu, motivado por uma depressão, mas era uma baita de uma crise. Verdade. Aquela sentada salvou o casamento. Foi. Importante dizer o seguinte, porque naquele momento que nós sentamos ali, nós deixamos Deus ser Deus lá em casa. Foi só isso. Nós demos a Deus o lugar dele. Porque aí Deus agiu, ele nos recordou, né? E aí eu entendi a importância do homem, da pessoa masculina do homem, no sacramento do matrimônio. Aquele chamado que o homem tem de estamos indo para a missa e não quero nem saber, estamos indo, né? Se você não for, eu vou. E foi exatamente esse compromisso que nós fizemos naquele momento, porque naquele exato momento eu percebi que eu tinha traído o compromisso que fiz com ela, de alguma forma, né? E ela também tinha traído o compromisso que tinha feito comigo, mas Deus não. Deus estava sendo fiel e mostrando a fidelidade dele e nos dando a oportunidade de restaurar, de renovar, né? De fazer esse PHN, essa restauração lá em casa. Então, foi fantástico. O compromisso que nós firmamos ali, quando declaramos novamente o nosso amor um para o outro, percebemos que o nosso amor, o amor da Érica por mim e o meu por ela, não era suficiente para nos sustentar, para sustentar a nossa família. Daí a música é Deus que me sustenta. Aí nós entendemos, precisamos de Deus mesmo, porque Deus que vai dar equilíbrio a esse amor, vai dar equilíbrio às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Primeiro compromisso que fizemos, a partir de hoje, nós nunca mais faltaremos ao domingo, à Santa Missa e à Eucaristia. Nunca mais, Dunga, nunca mais faltamos. E aí também eu fui buscar o tratamento, né? Porque, a verdade, a sua profecia sobre mim era a flecha que precisava de entrar no meu coração para que eu desse pelo menos um passo em busca da cura, que você começou falando. Eu tenho depressão, tá, vou tomar medicamento e acabou. Não, você tem que dar um passo em busca. Os medicamentos são importantes, os médicos são, mas você tem que querer, mesmo não conseguindo, e o querer ali eu não estou conseguindo, como é que eu vou? É deixar o outro cuidar de você. Então, nesse processo, quando você colocou a mão na minha vida, eu deixei outras pessoas cuidarem de mim. Então, mesmo sem querer ir num médico, mesmo sem querer tomar medicamento, mesmo sem querer aceitar, eu fui obedecendo, fui indo. Se eu não dava mais conta, se eu estava com não querendo viver, né, com essa tristeza interior muito grande, eu tinha que deixar alguém que tinha alegria cuidar de mim. E aí que veio essa conversa, né, com ele, nós ficamos até de madrugada, e aí assumimos o compromisso de ir à missa todos os domingos, pode cair, né, chuva de canivete, nós vamos. Pode ter jogo do Atlético Tudo, Mineiro na hora. do Cruzeiro. Chegar a visita lá em casa, Dunga, nossas visitas, na nossa casa geralmente é uma casa muito cheia, né? Deu domingo, se nós não tivermos ido à missa cedo, deu a hora da missa, falou, agora vamos para um lugar especial da nossa casa, estamos arrumando e você vai também. Você está sendo convidado. Ah, não quero. Falou, então tá bom. Então nós estamos indo, o convite foi feito. Nós vamos agora dar o nosso sim para Deus, renovar o nosso sim para Deus mais uma vez. E aí então, convidamos. E aí eu busquei os médicos também, que é importante dizer que os médicos são abençoados por Deus, é dom vindo, né, de Deus,
e que nós temos que aceitar o tratamento, né? É uma união, uma junção de fé e, através da fé, aceitar o tratamento médico, os medicamentos, com o foco sendo que eu não posso ficar dependente também do remédio. Já planejando, eu tenho que tomar aquele medicamento e até o determinado ponto que eu consigo caminhar sozinha, né? Maravilha. Daqui a pouco nós vamos falar também da importância de um psicólogo, de um psiquiatra, nesse processo, né, para você sair dessa depressão, essa compensação dessa química que muitas vezes falta no seu corpo. Então, psiquiatra não é médico de louco, não, viu? Fica tranquilo, tá? Ele ajuda muita gente, mas muita gente mesmo. E é necessário. E medicina é uma bênção de Deus na nossa vida. Vou comungar, pois chama-me o meu Senhor. Vem alcançar a graça que lhe dou. Vou comungar, pois chama-me o meu Senhor. Vem alcançar a graça que lhe dou. Tomai meu corpo escondido neste pão. Tomai meu sangue, a fonte da salvação. Me faço pequeno para alcançar sua intimidade. Seu coração e o meu em comunhão. Vou comungar, pois chama-me o meu Senhor. Vem alcançar a graça que lhe dou. Tomai meu corpo escondido neste pão. Tomai meu sangue, a fonte da salvação.